Boa noite, bom dia, boa tarde, Dr. Michel Silva aqui na área. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo essa aula, mas se você chegou até aqui, é porque você está dentro do portal da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada. Aqui, propriamente dito, você está dentro do portal do curso de Neuropsicanálise. Então, seja muito bem-vindo. Se você chegou até essa aula, é porque você passou por outras aulas. E eu sinto uma felicidade muito grande de ter você aqui conosco. Você tem nosso time aí, a coordenadora doutora Diana Rocha, temos nossos supervisores. E muito obrigado de você estar até aqui. Muito obrigado por você ter buscado conhecimento, atualização para seus pacientes, para você, para sua clínica, para o seu consultório. Seja muito bem-vindo. A Sociedade Psicanalítica Mente Renovada e a Clínica de Saúde Mente Renovada sente muito honrado pela sua presença. Vamos para mais uma aula, né? Lembrando que cada módulo, cada aula tem seu vídeo, tem a sua apostila, a sua validação. Às vezes você vê essa aula, professor, essa aula está lá no YouTube. Sim, está lá no YouTube algumas aulas. Mas o conteúdo, a apostila, a avaliação e no final, né? O certificado é só você que é aluno exclusivo aqui da Sociedade Mente Renovada. Então, desde já, pega sua caneta, pega seu caderno ou seu celular para fazer as anotações. Como que eu falo? Sempre. O que que você vai fazer? Assiste o vídeo depois novamente, faz as suas anotações. Se tiver alguma dúvida, pode entrar no grupo. Nós temos um grupo específico para cada curso: psicanálise, neuropsicanálise, terapia de casais, florais de bar, TEA, TOD, TDAH. Nós temos cada grupo para cada curso. E lá você pode tirar dúvida, lá você pode perguntar. Quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o nosso time. Nós estamos aqui pronto para te ajudar. É o que eu sempre falo. Se não tiver você, se não tiver aluno, se não tiver terapeuta, se não tiver psicanalista, tem porquê, não tem sentido ter sociedade psicanaliticamente renovada. A sociedade foi criada para te auxiliar, para te ajudar, para te respaldar cientificamente, juridicamente, te dando respaldo para essa profissão linda que é gerar valores e autoridades em vidas. Então, seja bem-vindo. A aula de hoje é análise de dados de neuroimagem e interpretação de resultados de imagem. Análise de dados de neuroimagem interpretação de resultados de imagem, com o Dr. Michel Silva. Vamos lá? A análise de neuroimagem tornou-se uma das mais importantes ferramentas para compreender o funcionamento cerebral, auxiliar diagnósticos e direcionar intervenções terapêuticas. Entretanto, nenhuma imagem deve ser interpretada isoladamente. O cérebro humano é um órgão vivo, dinâmico e profundamente influenciado pelas experiências emocionais, traumas, vínculos afetivos e pelo ambiente. A neurociência oferece informações biológicas. A neuropsicologia auxilia na compreensão das funções cognitivas. A neuropsicanálise busca compreender como emoções inconscientes, experiências infantis e conflitos psíquicos podem influenciar o funcionamento cerebral. Frase de reflexão: toda imagem cerebral conta uma história biológica. Por trás de cada cérebro existe uma história emocional que precisa ser compreendida. Já vou pedir para vocês, copie, eu vou copiar aqui e vou colocar aqui no chat já. Copia, replica, coloca aí no YouTube, coloca aí no portal, coloca aí nas suas redes sociais. Toda a imagem cerebral conta uma história biológica, mas por trás de cada cérebro existe uma história emocional que precisa ser compreendida, doutor Michel Silva. Vamos criar neuroplasticidade, que eu sempre falo? Vamos lá? Vamos repetir? O seu cérebro se organizar e pegar? Toda imagem cerebral conta uma história biológica. Mas por trás de cada cérebro existe uma história emocional que precisa ser compreendida. Capítulo 1. O que é neuroimagem? Nós estamos aí nesse módulo, já falamos sobre várias aulas, tivemos várias aulas sobre neuroimagem, sobre estudos de neuroimagem. E o que é neuroimagem?
Neuroimagem é o conjunto de técnicas utilizadas para visualizar a estrutura ou atividade cerebral. Ela permite observar o quê? Primeiro, anatomia cerebral, o fluxo sanguíneo, atividade metabólica, conectividade neural, alterações estruturais e lesões neurológicas. O que a neuroimagem vai dar, e hoje os exames, nós vamos falar mais para frente, os exames, aparelhos são de última geração, e usa as maiores e melhores inteligências artificiais do mundo para poder fazer os exames, para poder entrar com os resultados. Eu estava vendo uma reportagem esses dias de uma nova droga que encontraram na luta do câncer de pâncreas, né, que é um dos tumores piores que tem no processo do câncer. E essa droga ela foi modificada, ela foi testada com inteligência artificial que acelerou o processo dessa droga. Então, a inteligência artificial é a última tecnologia do momento e tem atuado e agido em várias áreas aí da ciência, da saúde e hoje também com a neurociência, com a neuroplasticidade, atuando aí para ajudar também no processo de tratamento emocional. Principais exames de neuroimagem. Temos os exames de neuroimagem. Primeiro, tomografia computadorizado, TC, que produz uma imagem utilizando o quê? Raio-X. Quais são as utilidades desse exame de tomografia computadorizada? AVC, acidente vascular cerebral, tumores, traumatismo e hemorragias. Um exemplo do cotidiano: uma pessoa sofre um acidente automobilístico, a tomografia identifica rapidamente uma hemorragia cerebral. O que antes era muito mais difícil há anos atrás, hoje uma tomografia computadorizada, a pessoa vai ali e já detecta rápido onde tem que entrar com a intervenção cirúrgica e aí consegue salvar mais rápido a vida de uma pessoa que está sofrendo. Outro exame é ressonância magnética, chamada RM. Nós já falamos sobre esses exames numa outra aula aí anterior, falando também sobre neuroimagem. O que a ressonância magnética faz? Produz imagens detalhadas através do campo magnético. Qual é a utilidade desse exame de ressonância magnética? Epilepsia, esclerose múltipla, tumores também e alterações degenerativas. Exemplo: paciente apresenta perda progressiva de memória. A ressonância pode demonstrar atrofia hipocampal compatível com Alzheimer. E hoje, se falando de tecnologia, de inteligência artificial, vem todo, ele acelera o processo, vem todas as informações, a conclusão através da inteligência artificial, onde o médico pode intervir ali com medicamento, com terapia, com o que tiver, e fazer ainda vem é, o tratamento adequado para cada diagnóstico. Isso é muito interessante. Tem também o PET scan. O que o PET scan faz? Ele avalia o metabolismo cerebral. O cérebro é a função de tudo, o sistema nervoso é a função de tudo, o sistema nervoso que controla todo o corpo. Se isso aqui tiver ruim, nada do corpo funciona. É até interessante que as pessoas se preocupam muito com cabelo, com unha, nada contra, beleza, nada contra quem se cuida, tá, gente? A pessoa se preocupa com cabelo, com beleza, com tudo, mas esquece do cérebro, né? Se alimentar melhor, fazer exercício, sorrir mais, porque se isso aqui parar, tudo para. Qual é a utilidade do PET scan? É detectar Alzheimer, demências, Parkinson e pesquisa em neurociência. Exemplo: paciente possui sintomas cognitivos leves. O PET mostra redução metabólica em áreas temporais do cérebro. O SPECT, o SPECT faz? Avalia o fluxo sanguíneo cerebral, porque no cérebro tem um fluxo sanguíneo e o sangue é responsável por oxigenar tudo no corpo. Qual é a utilidade do SPECT? É o quê? TDAH, depressão, ansiedade, traumas cerebrais. Ele vai ver qual área está sendo afetada no cérebro que está causando a hiperatividade. É, Também tem o fMRI.
que é ressonância magnética funcional, que mostra áreas cerebrais, atividades durante tarefas. Exemplo, ao visualizar imagens emocionais, observamos o quê? Ativação da amígdala cerebral. Então, esses são os principais exames de neuroimagem. Aqui eu coloquei a foto de cada exame, tá aqui para a gente analisar. Tem aqui, ó, tomografia computadorizada, ó. Aí tem a legenda aqui, ó. Equipamento de tomografia computadorizada utiliza raio-x e tecnologia computacional para gerar imagens detalhadas de estrutura ósseas do cérebro, indicado para emergência neurológica, hemorragias, traumatismo e avaliação de tumores. Temos também aqui a ressonância magnética RM. Equipamento de ressonância magnética, você vê aqui, ó, utiliza um campo magnético potente e ondas de rádio para produzir imagens detalhadas de órgãos e tecidos moles, especialmente do cérebro. Não utiliza radiação ionizante, tá? Aqui tem o PET scan. Olha esse equipamento, né? Equipamento de PET scan, tomografia por emissão de pósitrons, utiliza o quê? O radioformaco, ou seja, injetado no paciente para avaliar o metabolismo e atividade funcional do cérebro. Muito utilizado na investigação de Alzheimer, demências, tumores e doenças neurológicas. Aí o que nós acabamos de falar aqui, falamos também aqui em cima, o SPECT cerebral, equipamento de SPECT, tomografia por emissão de fóton único, ou seja, avalia a perfusão sanguínea cerebral, mostrando como o sangue circula nas diferentes regiões do cérebro, né? Utilizado em transtornos neurológicos, psiquiátricos, em avaliação de TDAH, depressão e traumas. Então, são esses exames. O exame que nós vimos também aqui, ó, ressonância magnética funcional, fMRI. Equipamento de ressonância magnética funcional identifica áreas do cérebro, atividade durante tarefas cognitivas ou emocionais, medindo mudanças no fluxo sanguíneo, utilizado em pesquisas e no planejamento de tratamento neurobiológico e psiquiátrico. Temos também aqui, ó, a ultrassonografia transcraniana, o Doppler, né? Equipamento de ultrassonografia. Que ela faz? Utiliza ondas sonoras para avaliar o fluxo sanguíneo nas artérias cerebrais. Exame não invasivo, indolor e seguro, indicado para avaliação vascular, vasoespasmo e risco de AVC. Então, as imagens são ilustrativas e podem variar de acordo com o fabricante ou modelo de equipamento, mas são os principais equipamentos, tá, de exames hoje de neuroimagens. E isso já vem tudo com resultado. Existem os profissionais, certo, que trabalham com essas máquinas, tá? Técnicos que trabalham, médicos que trabalham aí nessas máquinas. Capítulo 2, principais estruturas observadas. Deixa eu beber uma água, gente. Bebam água, tá? Deixa seu comentário aí. De onde você está assistindo a aula, de onde você é, tá bom? Vamos lá, calma aí. Calma aí, calma aí. Principais estruturas observadas nesses exames. Lobo frontal, que é responsável por planejamento, controle emocional, julgamento, tomada de decisão. Alterações observadas: impulsividade, dificuldade de organização, comportamentos agressivos. Isso tudo a neuroimagem pode ver no lobo frontal do cérebro. Também vemos nos exames, nessas imagens, a amígdala cerebral, que é responsável pelo medo, pela ansiedade, resposta emocional. Com o avanço da neurociência, da neuroimagem, e a união da neurociência com a psicanálise, que hoje é o curso de neuropsicanálise, hoje nós temos hoje uma visão, né, com os exames, com as imagens, de que onde cada processo de transtornos emocionais atua no cérebro. A amígdala é responsável pelo medo, pela ansiedade, pela resposta emocional. Aí com exames, com mapa cerebral, consegue ver se está hiperativo, se está menos, se está mais. Aí consegue ver
e ter hoje uma noção muito boa no cérebro, como que atua a parte dos transtornos emocionais. Alterações observadas, transtorno de ansiedade, o TPET, né? Transtorno pós-trauma, fobias, como que atua a amígdala no processo das fobias, tá? Medo de altura, medo de barata, medo de tudo. Então, como que a amígdala fica ativa, né? Fica ali sempre na função de sobrevivência. Tem também o hipocampo, que é responsável, tudo dentro do cérebro, por memória e aprendizagem. E quais são as alterações observadas? Alzheimer, estresse crônico, traumas psicológicos. No córtex pré-frontal, responsável por quê? Autorregulação emocional, controle de impulsos e planejamento. Quando você vai ver, então são as áreas que os aparelhos, os exames de neuroimagem vai detectar alguma dificuldade, alguma hiperatividade, alguma falta, algum problema. E nós trouxemos aqui também em ilustração as figuras dos exames, ó. Tomografia computadorizada, ó. Tomografia computadorizada do encéfalo, exame realizado através de raio-x para identificação rápida de hemorragias cerebrais, traumatismos cranianos, tumores e acidentes vasculares cerebrais. Aqui, ó, a imagem da ressonância magnética, ó, RM, ó, córtex axial, córtex sagital, córtex coronal, tudo separado dentro do cérebro. Ressonância magnética cerebral demonstra estrutura anatômica detalhada do cérebro, utilizada para investigações de tumores, doenças neurodegenerativas, epilepsias e outras alterações neurológicas. Ó, tem aqui também o PET scan. Olha como é que é a imagem, ó. Cérebro normal, Alzheimer inicial, Alzheimer avançado. Aí daqui, alta atividade metabólica, baixa atividade metabólica, ó. O PET scan cerebral demonstrando atividade metabólica do cérebro. As cores representam diferentes níveis de funcionamento neural. Vermelho e amarelo indicam alta atividade, azul e roxo indicam baixa atividade. A figura 4 é do espectro cerebral, ó. Perfusão normal, redução moderada da perfusão e redução grave. O SPECT cerebral, utilizado para avaliação de perfusão sanguínea cerebral, auxilia na investigação de TDAH, ansiedade, depressão, demência e traumatismo craniano. Então, são imagens de exames de neuroimagem que hoje traz uma clareza a mais dos transtornos emocionais causados no cérebro. Figura aqui 5 é ressonância magnética funcional, a famosa fMRI. Olha só, tarefa memória, o córtex pré-frontal e o hipocampo aqui, ó. Aqui é o córtex pré-frontal. Tarefa de linguagem, onde está responsável por regulação de memória, de linguagem, aqui, ó. Área de Broca, ó. Maior ativação, cor vermelha, menor ativação, cor aqui, azulzinha. Então, aqui, ó, mostrando áreas cerebrais, atividade durante tarefas cognitivas específicas. As cores quentes, né? Isso aqui a gente estuda em arte, cores quentes, indicam maior atividade neural na região estimulada. Aqui está a figura 6 do hipocampo, né? Aqui, ó, o hipocampo onde fica, dentro do cérebro. Representação anatômica do hipocampo em destaque. Estrutura fundamental para a formação da memória, aprendizagem e orientação espacial. O hipocampo é responsável por isso, aprendizagem, formação. Se tem alguma dificuldade aqui, uma alteração, isso vai ser visto nos exames de neuroimagem. Aqui é a figura 7, se falando da amígdala cerebral. Aqui estão as amígdalas, ó. A amígdala cerebral em destaque, estrutura responsável pelo processamento do medo, da ansiedade, respostas emocional, percepção de ameaças. E a figura 8 é o córtex pré-frontal que nós falamos lá em cima. Está aqui o córtex pré-frontal. Ó. Funções principais: planejamento, tomada de decisão, atenção, organização, julgamento, funções executivas. Se aqui está com alterações, isso vai envolver toda a parte emocional da pessoa. Responsável pelas funções executivas, autorregulação, tomada de decisões, planejamento e controle de impulsos. Então, aqui são as imagens, as figuras que as imagens dos exames de cada aparelho que nós falamos lá em cima, se falando de neuroimagem. Leitura neuropsicanalítica. A neuropsicanálise compreende que o cérebro
não é apenas uma máquina biológica. Ela registra afetos. Quando você vai estudar a neurociência dentro do processo de aprendizagem, isso é muito interessante. Nós falamos isso na aula de mediação, na última aula, falamos sobre a neurociência, né? As bases da neurociência no processo de aprendizagem. Aí você vai ver o quê? Que o cérebro humano, principalmente de criança, adolescente, até do adulto também, tudo vai interferir. O meio ambiente, os primeiros cuidadores, como ele é tratado, como ele é visto. Porque imagine uma criança, um ambiente que ela vive, um ambiente hostil, onde os principais cuidadores não tomam conta, aquela bagunça toda. Quando uma criança vai para um processo de aprendizagem, as amígdalas dela estão muito imperativa. Ela está num processo de sobrevivência. Então ela é hostil com o professor, é hostil com a direção, é hostil com tudo por onde ela está, com os pais, com as pessoas em volta. E o cérebro humano está no modo da amígdala ativada, sobrevivência. Então, a mente, o cérebro, não está no processo de aprendizagem. Sabe por quê? Para ter aprendizagem, tem que ter afeto. Se não tiver afeto, não tem aprendizagem. Como nós falamos na psicanálise, é aquela famosa aliança terapêutica. Se não houver uma aliança terapêutica com o paciente, não há abertura, há mais resistência. Então, tudo está ligado ao afeto. Então, a neuropsicanálise ela vai nos fazer compreender isso, que o cérebro resiste a afetos, traumas, memórias emocionais, tudo isso vai interferir. Relações de apego. Então, um trauma infantil pode não produzir uma lesão visível à imagem estrutural, porém pode provocar alterações funcionais observadas em exames metabólicos ou funcionais. Como eu falei, esses exames hoje de alta tecnologia e com a alta tecnologia da inteligência artificial traz todas essas funções, traz toda essa problemática, essas lesões que muitas vezes, numa visão estrutural de imagem, você não vai ter. Mas com inteligência artificial vai trazer para você isso. Frase de compreensão: nem todo sofrimento emocional aparece na imagem, mas toda emoção intensa deixa as marcas no funcionamento cerebral. Então, copia essa frase aí, ó, ó que lindo, ó. Nem todo sofrimento emocional aparece na imagem, mas toda emoção intensa deixa marcas no funcionamento cerebral. Vai lá, comenta aí no YouTube, copia, cola, Ctrl C, Ctrl V, ou como de ser, como de ver, cola aí no YouTube, vai deixando o seu like, vai deixando seus comentários aí, tá? Isso é muito importante. Cada dia mais eu me apaixono pela neuropsicanálise, pela neurociência, pela neuroplasticidade. É um processo onde você vê que o homem ele não é estático. O homem está em processo de evolução através do seu cérebro até o último dia da respiração sanguínea, até o último dia dessa respiração sanguínea do seu cérebro, da oxigenação, até o último dia que você suspirar e Deus te recolher, tá? Capítulo 3, análise de dados de neuroimagem. A interpretação segue etapas. Primeira etapa, avaliação técnica. Verificar qualidade da imagem, artefatos e movimentos do paciente. Segunda etapa é a avaliação estrutural. Aí observa simetria cerebral, isso vem tudo na conclusão. Presença de lesões, atrofias, desculpa, tumores, alterações vasculares. Terceira etapa, avaliação funcional. Aí analisar o fluxo sanguíneo, o metabolismo, conectividade. Por isso que existem os profissionais específicos para fazerem os exames, para cuidar das máquinas, principalmente também para trazer uma análise, uma interpretação em várias etapas sobre os dados que se viu na neuroimagem, tá? Tem também a etapa 4, que é a correlação clínica. As perguntas fundamentais: o que o paciente sente? Quais sintomas apresenta? Há histórico de trauma? Há alterações cognitivas? Então você está vendo aí, a imagem nunca vai substituir uma escuta. A escuta também agora não vai substituir uma imagem. As duas caminhando junto é que vai trazer uma melhor compreensão de transtornos emocionais para nós, que somos psicanalistas, neuropsicanalistas, para quem é psicólogo, para quem é psiquiatra hoje, está tendo uma visão muito melhor do que é esses transtornos emocionais através do processo da neuroimagem. Deixa eu beber água, bebam água, tá?
Erros comuns na interpretação de neuroimagem. Primeiro erro, interpretar a imagem sem conhecer a história do paciente. Você precisa conhecer, por isso estou falando, caminham junto, escuta terapêutica e neuroimagem. Erro 2, ignorar fatores emocionais. Tudo está ligado ao emocional. Terceiro erro, considerar uma alteração isolada como diagnóstico definitivo. Não existe diagnóstico definitivo, tá? Tem que prestar atenção nisso. Quarto erro, não correlacionar exames complementares. E o que são esses exames complementares? Exames complementares complementam as informações fornecidas pela neuroimagem. Aí tem, quais são os exames complementares? Exames laboratoriais. É por isso que hoje psiquiatras, neuropsiquiatras, eles pedem o quê? Avaliação das alterações biológicas que podem afetar o cérebro. Exemplo, hemograma completo, vitamina B12, vitamina T, TSH e T4, tiroide, glicemia, hemoglobina glicada, cortisol, perfil lipídico. Então você vê o quê? Isso são os exames complementares. Aqui é os exames que é biológico, precisa fazer hoje. Porque alguma alteração aqui vai alterar onde? Nas emoções. Exemplo clínico: paciente apresenta perda de memória. Ressonância magnética está normal? O exame de sangue mostra deficiência severa na vitamina B? Conclusão: a causa dos sintomas pode não estar em uma lesão cerebral, mas na deficiência vitamínica, falta de vitaminas. Hoje, o psiquiatra, principalmente quem trabalha, não só com quem trabalha com a psiquiatria injetável, mas principalmente pede todos os exames. A avaliação neuropsicológica são exames complementares. Investiga funções cognitivas. Aí vai avaliar atenção, memória, linguagem, inteligência, funções executivas. Exemplo, um SPECT mostra redução da atividade pré-frontal. A avaliação neuropsicológica confirma dificuldades de planejamento e controle dos impulsos. Nesse caso, os dois exames se complementam. Então, os exames de neuroimagem junto com exames complementares. Eletroencefalograma, também são exames complementares. Avalia atividade elétrica cerebral. Indicações para epilepsia, convulsões, distúrbio do sono. Exemplo, a ressonância magnética não mostra alterações. O EEG identifica descargas epilépticas. O diagnóstico torna-se o quê? Mais preciso. Polissonografia, avalia o sono. Indicações: apneia do sono, insônia, sonolência excessiva. Tudo isso são exames complementares. Exemplo: paciente relata dificuldade de memória. A neuroimagem está normal, mas a polissonografia revela apneia grave. A privação de oxigênio durante o sono explica os sintomas cognitivos. Outra etapa, a avaliação psiquiátrica, importante para identificar depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia. Exemplo, PET scan mostra redução metabólica frontal. A avaliação psiquiátrica identifica o quê? Depressão maior. Os achados tornam-se o quê? Coerentes. Tanto os achados da neuroimagem junto com a avaliação psiquiátrica. Então vai o quê? Vai ficar coerente os resultados. Avaliação psicanalítica. Na neuroimagem investigamos traumas infantis, conflitos inconscientes, lutos e relações familiares. Isso é muito importante. E também eventos traumáticos. Exemplo, a fMRI, que é aquela ressonância, demonstra hiperatividade da amígdala cerebral. A escuta clínica revela histórico de abuso infantil. Então a pessoa já fica em alerta de segurança legal o tempo todo. A imagem cerebral e a história emocional passam a fazer sentidos juntos. Esse é o processo, esse é o achado, essa é a contribuição da neuroimagem para nós, neuropsicanalistas, psiquiatras, psicólogos. Exemplo completo para a apostila. Caso clínico: homem, 45 anos, queixas: ansiedade intensa, esquecimento e irritabilidade. A neuroimagem, o PET scan, diz que tem uma redução metabólica frontal. Exames complementares:
O exame neuropsicológico, déficit de atenção. A polissonografia, apneia moderada. O psiquiátrico, transtorno de ansiedade. O psicanalítico, histórico de trauma infantil. Então você vê que uniu tudo: neuroimagem, uniu neuropsicológico, uniu exames complementares, que está aqui, uniu psiquiátrico e uniu psicanalítico. Conclusão: se o profissional analisasse apenas o PET scan, poderia chegar a uma interpretação incompleta. Ao correlacionar todos os exames e a história clínica, compreende-se que os sintomas são resultado da interação entre fatores biológicos, emocionais e cognitivos. Como é importante a interpretação de neuroimagem desses novos exames, como é importante hoje para a saúde emocional. Frase: a imagem cerebral mostra uma parte da história. Os exames complementares e a escuta clínica revelam os capítulos que a imagem sozinha não consegue contar. Vou copiar aqui, tá? Copia também, Ctrl+C, Ctrl+V e cola aí no YouTube. Cola lá no seu Instagram, marca a gente lá, @psicanalista.michelsilva, Clube Mente Renovada. Vamos criar neuroplasticidade, vamos lá? A imagem cerebral mostra uma parte da história. Os exames complementares e a escuta clínica revelam os capítulos que a imagem sozinha não conseguem contar. Isso é muito bom, uma evolução muito grande para a saúde emocional. Exemplo prático: paciente, homem, 42 anos, queixas, esquecimento, ansiedade e irritabilidade. Olha o que a ressonância magnética mostrou, sem alterações estruturais relevantes. Olha o PET, redução metabólica em regiões frontais. História clínica, estresse intenso, burnout, insônia crônica. Interpretação, a alteração funcional provavelmente está associada ao estresse prolongado. Não há evidência de doenças neurodegenerativas significativas. Mas vamos lá. Uma leitura neuropsicanalítica do caso. O esgotamento emocional produziu redução da eficiência dos circuitos executivos. O sofrimento psíquico está impactando diretamente o funcionamento cerebral. O cérebro está sinalizando sobrecarga emocional. Capítulo 4. Interpretação de resultados de imagens. Bebam água, tá? Interpretação de resultados de imagem. O que deve ser observado nesse resultado? Primeiro, localização. Onde está a alteração? Extensão. Qual é o tamanho da alteração? Intensidade. Qual é o grau da intensidade da alteração? Isso vem tudo no exame, tá? Hoje a inteligência artificial na hora do exame, junto com os programas especializados, já traz tudo isso. Relevância clínica. A alteração explica os sintomas? Exemplo do dia a dia. Um paciente apresenta crise de ansiedade, medo constante, hipervigilância. A fMRI demonstra hiperatividade da amígdala cerebral o tempo todo. Interpretação: o cérebro encontra-se em estado aumentado de alerta, sobrevivência, alerta o tempo todo, ó. Vamos lá. Estudo de casos. Paciente, mulher, 35 anos. Queixa, ansiedade severa, pesadelos, medo intenso. Olha o histórico. Violência doméstica na adolescência. Olha a amígdala, o medo, ó, ativado o tempo todo. Mas vamos lá. Resultado da imagem. Ó, fMRI, hiperatividade da amígdala, ligado o tempo todo. Modo sobrevivência, cuidado, preste atenção em todo mundo, ó. Não tem tempo para pensar mais nada, ó, para aprender mais nada. Redução da atividade pré-frontal, onde está ligado tudo. Autorregulação, ó. Interpretação. A amígdala permanece hiperativada. O cérebro continua respondendo como se o perigo ainda existisse, ó. Modo sobrevivência, o tempo todo. A dificuldade, a dificuldade do córtex pré-frontal em modular respostas emocionais, autorregulação emocional.
Depois que eu passei a estudar isso, a minha mente abriu muito para os meus pacientes. Eu olho uma situação, vejo, até em mim, nas pessoas, isso é surreal. Isso é libertador quando você começa a trabalhar com isso. Quando você começa a explicar, eu sempre falo, quanto mais você lê, quanto mais ensina, mais você aprende. Quanto mais você pratica, quanto mais você lê, vai vendo casos, estudo de casos, você vai aprendendo. Então, observa. Olha a interpretação. Está falando desde o início. A amígdala permanece hiperativada. O cérebro continua respondendo como se o perigo ainda existisse na amígdala. A dificuldade no córtex pré-frontal em modular a resposta emocional, que é onde está a regulação emocional. Leitura neuropsicanalítica. O trauma não elaborado, não colocado para fora, né, permanece ativo nas redes emocionais. A memória emocional continua influenciando o presente. Conclusão do caso: quadro compatível com o transtorno relacionado ao trauma. A intervenção deve integrar o quê? Psicoterapia, psicanálise, estratégia de regulação emocional, avaliação psiquiatra quando necessário. Ó. Estudo de caso 2. Paciente homem, 68 anos. Queixa: esquecimento frequente. Resultado da ressonância magnética. Atrofia hipocampal bilateral. Ao PET: hipormetabolismo temporoparietal. Olha a interpretação. Achados compatíveis com o processo neurodegenerativo. Regredindo. Leitura psicanalítica. Embora exista a base orgânica importante, o acolhimento emocional continua sendo fundamental. Tá? Já está numa idade. O paciente não deve ser visto apenas como um diagnóstico. Olha a conclusão do caso. Indícios compatíveis com doença neurodegenerativa exigindo acompanhamento multidisciplinar. Aí, ó, fisioterapia, academia, ver hormônio, psiquiatria, ver tudo. Estudo de caso 3. Paciente adolescente, 14 anos. Queixas: impulsividade, dificuldade escolar, desatenção. O resultado do SPECT: redução da atividade em regiões pré-frontal. Interpretação: alteração funcional compatível com dificuldades executivas, funções executivas, não consegue executar. Ó, leitura neuropsicanalítica. Além dos aspectos neurobiológicos, é necessário compreender a dinâmica familiar. Eu sempre falo desde o início para meus alunos de psicanálise. Aí isso serve para os alunos de neuropsicanálise, aluno de TETO, de TDAH, todos os cursos. Bate na família. Aí no início as pessoas não entendiam, né? Eu sou muito direto. Bate na família dela. Mas como assim, professor, bater na família? Vai ver a dinâmica familiar. Pai, mãe. Estou conversando com uma pessoa, qualquer pessoa. A pessoa, mas eu sou muito ansiosa. Aí eu sou muito nervosa. Eu falo assim: quem é nervoso ou ansioso na sua família? Seu pai, sua mãe? A pessoa fala: ih, minha mãe. Ih, meu pai. A pessoa já começa a pensar. Isso é a dinâmica familiar. Isso é o bater na família que eu falo há anos isso. Bate na família. Você vai descobrir aí 50% do problema. Ambiente escolar, relações afetivas, autoestima. Conclusão do caso: necessidade de intervenção multidisciplinar envolvendo família, escola e profissionais especializados. Diretrizes éticas: o profissional nunca deve diagnosticar apenas pela imagem, ignorar a avaliação clínica, desconsiderar a história emocional do paciente, fazer conclusões precipitadas. A imagem auxilia o diagnóstico, mas não substitui a escuta clínica. Não substitui a escuta clínica. Conclusão da aula de hoje. A neuroimagem revolucionou a forma como compreendemos o cérebro humano, permitindo visualizar estruturas, funções e alterações que durante muitos anos permaneceram invisíveis aos olhos da ciência. Hoje, exames como tomografia computadorizada, ressonância magnética, PET scan, SPECT e fMRI oferecem informações valiosas para a compreensão do funcionamento cerebral e para auxílio diagnóstico de inúmeras condições neurológicas e psiquiátricas. Entretanto, a verdadeira excelência profissional não está apenas em interpretar imagens,
mas em compreender que cada imagem pertence a um ser humano único, com sua história, suas emoções, seus traumas, suas crenças, seus medos e suas experiências de vida. Nenhum exame, por mais avançado que seja, substitui a escuta clínica qualificada. A anamnésia cuidadosa, a avaliação multidisciplinar e o olhar humano sobre o paciente. A neuropsicanálise surge como uma importante ponte entre o cérebro e mente, entre o biológico e o emocional, entre os dados científicos e a subjetividade humana. Ela nos lembra que o sofrimento psíquico não pode ser reduzido apenas a imagens, gráficos ou resultados laboratoriais. Por trás de cada exame existe uma pessoa buscando compreensão, acolhimento e direcionamento. Da mesma forma, é fundamental que todo profissional compreenda os limites de sua atuação. O conhecimento científico exige humildade, atualização constante e responsabilidade ética. Um dos maiores riscos da prática clínica é acreditar que um diploma, um curso concluído ou alguns anos de experiência tornam alguém detentor de todo o conhecimento. A ciência evolui diariamente. Novas descobertas surgem constantemente. Por isso, o profissional verdadeiramente comprometido nunca para de estudar, pesquisar, supervisionar seus casos e conhecer suas próprias limitações. Quando houver dúvida, busque supervisão. Quando o caso ultrapassar sua área de competência, encaminhe. Quando não houver segurança técnica, não avance além do seu conhecimento permite. Reconhecer limites não é sinal de fraqueza profissional. É um sinal de maturidade, ética e respeito pela vida humana. Como psicanalista, terapeutas e profissionais do desenvolvimento humano, lidamos diariamente com emoções, com traumas, com dores, expectativas e história que pode impactar profundamente a vida das pessoas. Uma orientação inadequada, uma interpretação precipitada ou uma conclusão sem respaldo científico pode produzir consequências significativas para o paciente. Por isso, devemos lembrar constantemente que nossa missão não é alimentar vaidades profissionais, mas servir ao próximo com responsabilidade, conhecimento e prudência. Nós não trabalhamos apenas com informações, trabalhamos com vidas. Não lidamos apenas com diagnósticos, lidamos com seres humanos. Nós, nós não somos donos da verdade. Somos eternos aprendizes na busca por compreender a complexidade da mente humana. Palavras do Dr. Michel Silva de encerramento. Nunca permita que o conhecimento adquirido produza arrogância. Quanto mais aprendemos sobre o cérebro e sobre a mente humana, mais percebemos o quanto ainda precisamos aprender. Vá apenas até onde seu conhecimento, sua experiência e sua responsabilidade permite. Quando necessário, peça ajuda, supervisão e orientação. Lembre-se, você é um gerador de valores e uma autoridade em vidas. Sua função é promover saúde emocional, acolhimento, crescimento humano, jamais colocar pessoas em risco por excesso de confiança e falta de preparo. Reflexão final. A excelência profissional não é medida pelo quanto sabemos, mas pela responsabilidade com que utilizamos aquilo que sabemos. O conhecimento salva vidas, quando caminhada ao lado da humildade, da ética e do compromisso humano, o compromisso com o ser humano. Dr. Michel Silva, Sociedade Psicanalítica Mente Renovada. Aqui tá todas as referências biográficas, tá? De onde foram tiradas a apostila, tudo para você. Eu quero agradecer a sua presença nessa aula. Deixa seu comentário, se essa aula está fazendo sentido para você, se esse curso está fazendo sentido para você, deixa seu comentário. Aí no portal tá a aula, vai ficar a aula no portal, assista novamente, faça suas anotações, vai estar aí a apostila em PDF, vai estar a avaliação em Word para você responder e enviar para o nosso e-mail, tá? É muito importante a sua presença aqui. Vai até o fim do curso, não desiste não.
Se eu tiver alguma dificuldade, um problema, é só chamar aqui nossa equipe. Nós estamos prontos para te ajudar. Eu tenho dentro do meu coração, eu pego na sua mão do início até o final. Eu peço isso para quem está comigo na equipe. Pegue na mão das pessoas, e terapeuta e psicanalista, vamos até o final. Porque você é um gerador de valores e autoridades em vidas. Muito obrigado pela sua presença. Deixa seu like, deixa sua curtida, comentário, compartilhe essa aula, ainda dá tempo para mais 5 terapeutas e psicanalistas que precisam ouvir essa aula e vai ser muito importante ter você sempre aqui. Indica nosso curso, você é o maior evangelizador. Você é quem pode trazer o maior número de pessoas para crescerem mais através desse curso de neuropsicanálise, através do curso de psicanálise, tá bom? Sintam-se todos amados por Deus e por mim, estamos juntos. Até uma próxima aula, se Deus assim permitir.